São 7h06 da manhã, 7h06 aqui em Goiânia, Goiás. Inicio desejando um vitorioso dia belíssimo de quarta-feira, 31 de maio de 2017. Aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público, antipolítico e 100% prazerosamente voluntário. Aqui no gabinete 44 da Câmara, como faço todo dia neste horário, especialmente às quartas, em função de sempre me reunir bem antes aqui no gabinete com o André Pupulim, com o Dr. Emílio, minha equipe de projetos, pois daqui a pouco, 8 horas da manhã, tem a semanal reunião da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou membro, a CCJ, e é ela quem decide aprovar ou não os projetos de lei desta casa, dos 35 parlamentares aqui presentes. Hoje serão 16 projetos analisados. Já desde ontem vimos tudo, analisamos todos e já estamos prontos para a reunião. Bem, senhoras e senhores, goianienses, goianos, brasileiros no país e fora dele, pelas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para mais de 11 milhões de seguidores, alcances e acessos, os assuntos de hoje em pauta. Infelizmente, o prefeito Iris Rezende insiste para ver essa Câmara aprovar o refis, o parcelamento dos 100 maiores devedores de impostos municipais aqui em Goiânia, e insiste também no sigilo, para mim inexplicável, de apresentar a esta Câmara quais são os 100 maiores devedores. Eu mantenho o ponto de vista de primeiro conhecer quem tem até 3 áreas, 4, 5 no máximo lotes, e quem tem mais. E quem são estes devedores? São os ricos, os protegidos normalmente pela classe política. Alguns aqui em Goiânia possuem milhares de áreas de lotes, e a gente sabe que eles não pagam IPTU, ISSQN, ITU, ISS. Quem paga normalmente é o pobre. Este deixa de comprar algo no supermercado, mas paga o seu imposto. E concluo, por que a Secretaria de Finanças insiste nesse sigilo? Eu entrei com uma ação, outros companheiros quiseram me acompanhar e eu aceitei prazerosamente, como o Quitão, o Elias, o delegado Eduardo, a Priscila, para até juntar mais parlamentares e eu não ficar sozinho nesta ação pública na Fazenda, e aguardo pela decisão, porque só a Justiça pode obrigar a Prefeitura a informar quais são os 100 maiores devedores de impostos em Goiânia, e o secretário de Finanças, Oséias Pacheco, informou a mim aqui, no dia que esteve na CPI, que a Justiça, obrigando, exigindo, a Prefeitura informará. Portanto, eu vou continuar esperando pela posição da Justiça. Hoje, por falar em CPI, às 2 horas da tarde, em ponto, 2 horas ao vivo, com transmissão de todas as 22 redes sociais do Cajuru, a esperada acareação entre os secretários atual e o ex de Planejamento e Habitação. Cara a cara vão estar Agenor Mariano de Iris Rezende e Sebastião Juruna de Paulo Garcia. Um deles mentiu em depoimentos anteriores aqui na CPI, que eu sou o relator dos 9 anos das contas públicas
de Iris Rezende e Paulo Garcia. Alguns brincam que será como fumar charuto numa banheira de gasolina, que vai pegar fogo essa acareação, porque um ataca o outro, um tem raiva do outro. Espero em bom nível, como relator, conduzir o bom diálogo, bom combate, que briguem as ideias e não os homens nesta acareação em que a gente apenas não quer mentira, até porque em CPI existe o poder do parlamentar de pedir a prisão para quem mente. O caçado deputado federal Eduardo Cunha foi preso por ter mentido em CPI. No Jornal Popular desta quarta-feira, radares voltam às ruas com fiscalização ampliada. De olho. Contrato será assinado hoje e instalação deve ser concluída em 3 meses. Corredores de ônibus e vias de maior risco terão prioridade. Marginal Botafogo também deve ganhar fotossensores. Após questionamentos feitos por nós, pela CPI da Secretaria Municipal de Trânsito, os seus 7 membros, com a presidência do Elias e o relator Eduardo Prado, e a minha participação como colaborador, estivemos ontem com outros vereadores, com o promotor público Fernando Krebs, pela manhã, em reunião que transmitimos ao vivo, mesmo contra a vontade dos assessores de Iris, os 52 minutos em que argumentamos com o prefeito e saímos de lá com uma vitória para a CPI da Secretaria Municipal de Trânsito, com o valor do serviço sendo reduzido em 5.300.000 e os fotossensores sendo devolvidos à prefeitura após o encerramento do contrato. Nacionalmente, Michel Temer quer excluir perguntas sobre áudio. Defesa do presidente alegará que perícia da gravação de diálogo com o Joesley Batista da JBS Friboi não foi concluída. Depoimento à Polícia Federal será prescrito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou o depoimento do presidente Michel Temer à Polícia Federal por escrito. Portanto, uma revolta muito grande ontem aqui em Goiás, quando eu, 1h28 da tarde, ao vivo em edição extraordinária nas redes sociais, anunciei em primeira mão com exclusividade a primeira lista dos nomes de políticos do estado de Goiás que receberam propina, e não doação, propina da JBS Friboi, segundo a delação feita pelo seu sócio proprietário Ricardo Saldi, no último dia 10 de maio, na Procuradoria-Geral da República. Ele disse que mais de 500 milhões nos últimos 5 anos foram pagos em propinas. Ainda não saiu a segunda lista tão esperada, que consta nela os nomes de 16 governadores eleitos, 28 senadores eleitos, 16 governadores eleitos, dos governadores eleitos 4 do PSDB e 4 do PMDB. Essa lista tem grande expectativa no Brasil inteiro, especialmente aqui em Goiás. O deputado estadual Wellington Peixoto, que recebeu R$250 mil com direito de resposta devido, informou ao vivo ontem no programa das 7 horas da noite, que eu faço todo dia daqui, do Gabinete 44, a voz de Goiás na Câmara, que ele recebeu essa doação via Ronaldo Caiado, e que Ronaldo Caiado recebeu essa doação de uma empresa, mas que ele, deputado estadual, não sabe qual foi a empresa.
muito estranho. Declarou que os 250 mil reais da JBS Friboi ele recebeu de um candidato com quem fez dobradinha, Eurípides Júnior, e parece que do PROS, aquele que vendeu o horário do partido para o Marconi Perillo em denúncia nacional, que este então lhe doou 250 mil reais, mas esse valor veio da JBS Friboi. Então que ele não tem nenhum contato com a JBS Friboi. Só que ele aceitou um dinheiro de um companheiro com quem fez dobradinha na candidatura para estadual e para federal, e esse doador pegou o dinheiro da JBS Friboi. Dá para entender? Pelo menos ele teve a coragem de responder. Escândalo da JBS afeta pecuaristas. E ainda sobre as propinas pagas pela JBS Friboi, hoje aguardamos por essa segunda lista, porque eu entrei na segunda-feira com um pedido em Brasília, na Procuradoria-Geral da República. Já que não tem sigilo, eu tenho o direito de obter toda a lista. Eu recebi quase 1000 nomes. Faltam 28 senadores eleitos, 16 governadores eleitos, senadores e governadores, faltam deputados federais, deputados estaduais, senadores ainda não eleitos, e na lista toda, o nome de Dilma Rousseff com 78 milhões, José Serra com 9 milhões, Aécio Neves com 100 milhões, e em Goiás, Iris Rezende, mais um recebimento de 400 mil reais, além dos 3 milhões e 900 mil reais que eu já informava no último sábado em primeira mão. Marconi Perillo, até agora, o valor por ele recebido foi de 3 milhões 150. Alcides Rodrigues, 1,5 milhão. Aí vem Maguito Vilela, só que tem um superior. O quarto goiano que mais recebeu depois de Iris, Marconi e Alcides, sabe quem é? É o deputado federal derrotado nas urnas e que hoje ocupa o cargo de secretário extraordinário de Marconi no Palácio, Sandy Júnior. Ele recebeu propina de 1.025.000 reais. Além dele, tem os nomes de Magda Molfato, de Caldas Novas, Flávia Moraes, de Trindade, Roberto Balestra, de Inhumas, Antônio Gomide, do PT de Anápolis, Rubens Ottoni, do PT de Anápolis, Marina Santana, do PT de Goiânia, surpreendentemente Adriana Accorsi, do PT de Goiânia. Adriana Accorsi foi uma surpresa, como para mim uma surpresa enorme o nome do deputado estadual Humberto Aidar. Enfim, estes alguns dos nomes mais conhecidos. A lista completa, a primeira, que tem os goianos, você pode acompanhar aqui abaixo nas postagens de nossas redes sociais na internet mundial. Por hora é o que tenho. Volto às 8 da manhã com transmissão ao vivo na íntegra da reunião da Comissão de Constituição e Justiça da CCJ, ou a qualquer momento em edição extraordinária, assim que receber o restante da lista dos propineiros de Goiás em relação à JBS Friboi. Agradecidíssimo, são 7h20 da manhã, sejam felizes.